Boa noite, boa noite para mais uma live, você pela minha lente. Hoje a gente tá com um probleminha de internet, seja o que Deus quiser. Sabe Deus o que aconteceu, eu não consigo dizer o que é que aconteceu, mas internet é assim, né? Dá na cabeça dela, ela começa a dar tchutchu e aí não tem como. Gratidão a todo mundo que tá entrando. Hoje é um dia muito especial, vou falar com um cara muito especial, não que os outros não sejam, todos que passaram por aqui são seres humanos especiais. Eu tô muito feliz. Carlinhos é um cara, o nome dele é Carlinhos Marques. Ele tem uma comunidade, olha aí, ó. Não é que ela chegou, Brasil, eu gosto assim. Oi, filha, boa noite pra Andréia, o Cabreu, a Cátia. É a internet, vocês vão me perdoando porque aconteceu alguma coisa com a internet aqui. E a gente espera em Deus que fique tudo bem. Oi, Gê. Maria, eu também te amo, filha. Xará. Vou dizer já de antemão. É da família Marques, viu, Júnior? Eu dou sorte com os Marques, tá vendo? Dizer de antemão que eu não consigo, assim, fazer a live e ficar vendo os comentários. Então vocês me perdoem se eu não ficar respondendo, tá bom? Então eu vou falar sobre os patrocinadores da live, depois vou fazer a oração e esperar nosso convidado entrar na live, tá bom? Se quiser dar um toque lá pra ele, Kátia, fazendo favor, tá certo? Então, agradecer os patrocinadores dessa escritora que vos fala, que é Taboca Véia Fashion, do Lucas e da Tayla, eles que me vestem. Essa camiseta não é deles, essa camiseta eu ganhei da Dona Vanilde quando foi lá pra Alagoas. Ouro e Joias, do meu amigo Claudinho, uma loja que compra, vende e fabrica peças de ouro lá em Votuporanga, mas ele manda pro Brasil inteiro. Vocês podem entrar lá, é @Ouro e Joias, vocês conseguem ver tudo que ele fabrica. Ateliê Agulha de Boneca, da minha amiga Mônica, que faz tudo isso aqui. Aproveitar e já falar do livro do Poli, ó. Aí, seu Poli Ferreira. A Mônica, ela... Se vocês quiserem comprar o livro do Poli, é só mandar um direct pra mim, que eu mando o WhatsApp dele, pelo WhatsApp, tá bom? Ou no Facebook dele também, Poli Ferreira, vocês vão ficar encantados com esse cara. Fala, Fran, Dona Vanilde, e a Kátia, a Mônica, ai meu Deus do céu, a Mônica fabrica isso aqui. Eu ganhei, fui fazer uma palestra em Nova Lusitânia e ganhei da escola que me chamou pra falar lá isso aqui, aí fiquei apaixonada. E a Mônica fabrica, assim, marca páginas com a logo da marca R. Hercos. E a gente vende, ela faz essas almofadas aqui também, ó. Assim, almofadinha, gratidão, é isto. Lá em Nova Lusitânia, dizer que nós vamos estar lá em Nova Lusitânia sábado, a Roberta vai cantar lá e aí arrumei um pretexto pra ir em Nova Lusitânia rever os amigos, né? Beijo pra Vânia, pra Maria Luísa. Vamos que vamos. Aí eu servo festa Schmidt da Camila e da Gláucia, o Inforseg do Erickson, que também me patrocina, é lá de Nova Lusitânia, é o dono da rádio, ele é um cara fenomenal e tem essa empresa de segurança de casa, assim, coloca cerca elétrica, alarme, essas coisas. E a cantora Romelo, que sempre está apoiando as minhas causas. Isso aqui é almofada? Ai, Andréia, você é foda. Ó, já falei o palavrão. Oh, meu Deus. E dizer da campanha, eu tô muito feliz. Hoje é um dia muito especial pra mim. Eu recebi 2 notícias que me deixaram muito felizes. Dizer, Frangão, eu tô junto com você, meu irmão. Ele já recebeu um milagre. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. E ele me mandou uma notícia muito boa. Então essa live, essa oração do começo é pra ele também. E dizer da campanha que nós estamos fazendo pra Eliane, para a venda deste livro aqui. Quando toca o telefone, 50% é revertido para ela. Hoje o Júnior já encomendou o livro dele,
fez uma doação maior que o valor do livro, eu vou enviar para ela e dizer que a gente está hoje atualizando o valor do que ela tá. Eu vou chamar o Carlinhos. Peraí. O valor tá em R$ 82.634. Ela precisa de 140 mil. Então a gente pede encarecidamente. Quem puder ajudar, quem puder doar, se quiser comprar o livro é o valor de R$30, 15 vai para ela e 15 eu tenho que mandar fazer o livro. Ou quem quiser doar diretamente, o Pix é 181 839 028-04. Eu vou colocar aqui nos comentários e aí depois eu coloco e aí se vocês quiserem doar direto, R$1, R$5, R$10, o que for de doação, ajudem muito. Tem muitas campanhas sendo feitas, muitas rifas. Ela é de Macaubal, no interior aqui de São Paulo. Ela está precisando urgentemente. Hoje ela está em casa. Se vocês entrarem no Instagram da filha dela, dá pra ver. Ela botou atualização. A mãe dela tá com algumas dores nas costas e ela só pode tomar um anti-inflamatório para não abaixar mais as plaquetas. Então, o quanto antes a gente conseguir esse remédio, melhor é. Tá bom? Eu agradeço demais todo mundo, viu? Então é isto. Eu vou chamar o Carlinhos e depois eu vou fazer a oração junto com ele. Tá bom? Vamos ver aqui aonde que ele está. Só um minuto, calma. Não é aqui, é aqui. Carlinhos. Convidei. Vamos esperar. Oi, Dani, tudo bem? Hoje nós vamos falar com o Carlinhos, lá do Novo Sinai. Ele vai fazer o caminho da Terra Santa. Eu chamei no certo? Eu chamei lá no... Aí, ó. Boa noite, Opa. garoto. Oi, Regina, boa noite, querida. Tudo bem? Tudo bem, ó. Vamos virar Oi. a câmera. Você consegue virar? Como? Sabe aqui, ó. Eu vou te explicar. Sabe aqui em cima da tela? Tem um microfone, uma câmera e uma setinha pra cima e outra pra baixo, não tem? Pronto. Boa, garoto! Aí, tava invertida, né? É E aí, assim mesmo. Tudo bem? Muito Graças prazer. a Deus, tudo bem. Prazer é meu, querida. Obrigado. Obrigado pelo convite, vai ser um prazer. Eu que agradeço, eu que agradeço. A live, toda live a gente começa, eu faço essa live com peregrinos, não é? E eu fiquei muito interessada que vocês farão, né? A Terra Santa, o caminho da Terra Santa. Aí eu falei, meu Deus, eu preciso falar com esse homem, gente. Pelo amor de Deus. Estamos aqui para conversar sobre isso. Exatamente. Pois é. Então, estamos preparando aí uma turma. Já na verdade, o número já de inscritos surpreendeu a gente. Na verdade, até com mais do dobro do que a gente imaginava. Né? Mas nós estamos ainda no começo, né? Porque tem muitas inscrições ainda pendentes, né? Você sabe que não é uma coisa tão simples, né? Não é uma viagem daqui e ali, né? Então o pessoal fica, né? Tem que resolver algumas situações e tal, mas tem surpreendido. Talvez também a gente vai ter tempo para conversar também muito pelas condições, né? Que a gente conseguiu, as condições que a gente vai fazer essa viagem, que vai ser uma coisa bem intimista mesmo, e um dos propósitos era esse, era proporcionar para a maior quantidade de pessoas essa oportunidade. Tá certo. Então, e eu comecei a fazer essa live com pessoas que foram até Aparecida junto comigo. Era para ser um bate-papo entre os 11 que foram. E agora tomou uma proporção que já estou chegando para mais de 20 e eu já perdi as contas. E numa dessas viagens, o Levi, que foi meu técnico, foi meu professor que me chamou para fazer o caminho a primeira vez, eu fiz todas as vezes com ele, pediu para eu escrever uma oração para ele. Eu sou meio abusada, sabe? E eu fiz uma oração e eu sempre começo a live fazendo essa oração. Geralmente eu faço antes e depois eu chamo, mas hoje eu fiz questão de te chamar e na outra também os meninos quiseram e eu vou lê-la e depois a gente começa o nosso bate-papo, tá bom? Vamos fazer junto.
Então vamos lá. Hoje eu quero oferecer essa oração em especial para a Eliane. Eu falei para a filha dela que a gente estaria rezando por ela. E se Deus quiser, ela vai conseguir esse remédio o mais breve possível. E eu quero oferecer para minha amiga Maria Gerlândia, que está lá se recuperando da cirurgia no joelho. E que não é para o joelho essa oração, é para a cabeça. Tá bom? Ela sabe por que eu estou dizendo isso. E diz mais ou menos assim. E se algum dia soubermos entender que Deus está aqui, está em tudo, está em ti e em mim, viveremos um pedaço da entrega que Ele espera de nós, que sempre será a nossa própria história. Que saibamos fazer de nossas pegadas os rastros que indicarão que por ali passou um irmão, que teve luz, força, fé e oração, para trazer junto consigo todos os percalços do caminho, suado, molhado e sofrido, e que por isso mesmo nos aproximou um pouco de Cristo. Vivamos em sua presença, Mãe, nossa Rainha. Seus súditos vos glorificam em sua eterna realeza, que se faz humilde e suave em nós, seu toque justo e animador e de rara beleza. Ave Maria, cheia de graça, que nos abraça, hoje e sempre nos refaça. Nossa Senhora de Aparecida, sempre nossa luz, nossa doce e eterna acolhida aos caminhos que nos liga a teu Filho, Jesus. Amém. 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 É mais ou menos por aí. Então vamos lá, Carlinhos. Ó, eu tenho mais ou menos um script que eu faço com todo mundo, tá bom? Vamos lá. Então eu vou começar te perguntando para você se apresentar. Qual o seu nome e qual a sua filiação? Você é filho de quem? Me chamo José Carlos Marques, né? Por isso ficou Carlinhos Marques. Meu pai é o Sebastião Marques Pereira e a mamãe Luzia Glerian Pereira. Muito bem. Todos naturais de Valentim Gentil, né? Somos de Valentim, eu nasci em Valentim e o papai e a mamãe vieram bem jovenzinhos para cá. Então estamos aqui há bastante tempo já. Meu pai trabalhou em Valentim muitos anos. Ele era dentista no postinho. Ele foi muito feliz aí. Hoje ele já está aposentado, está com 81 Qual é o nome dele? É Romildo Nogueira Herpes. Não, pelo nome não estou lembrando, mas que ano que foi que ele teve aqui? Eu acho que já tem uns 8 anos que ele se aposentou, mais ou menos. Que ele ficou doente. Não faz tanto tempo, né? A moça que era secretária dele era a Jo. A Jo, nossa, é uma querida. Ela mora em Valentim. Ela é que nem filha pro meu pai, assim, até hoje. Que legal. É muito legal. Que legal. Tá certo. Ô Carlinhos, e você é o presidente e fundador do Novo Sinai, uma comunidade terapêutica. É isso, né? Isso, Regina. Qual foi a sua inspiração para fundar a comunidade? Pois é. Foi em fevereiro de 2005. Normalmente, esse tipo de trabalho, se você vê a nível de estatística, normalmente são criados e administrados por pessoas que tiveram um problema, direto ou indireto, né? Conheço muitas mães, por exemplo, casais, né, que montaram uma ONG porque tiveram problema com os filhos, ou, né? Aí a própria pessoa, de repente, que tem um problema também, depois de recuperado, se sente chamado, vamos dizer assim, para esse trabalho. No meu caso, foi diferente, né? Graças a Deus nunca tive problemas com droga, com bebida, né? Mas, para ser bem detalhista contigo, no ano de 2002, se você lembrar, a Igreja Católica tem a campanha da fraternidade. Se você buscar no ano de 2002, a campanha da fraternidade foi Vida Sim, Droga Não. Né? E aí, eu fui... Você lembra, né? Então, olha, agora que eu tô ligando uma coisa com a outra. 2002 são 20 anos, né? Há 20 anos atrás. Eu fui convidado para participar de uma reunião para debater esse assunto. E queira ou não, 20 anos atrás, não era um assunto assim tão recorrente, né? Como é hoje. Mas eu fui assim, houve vários detalhes que me chamaram a atenção, Regina, mas eu costumo dizer que teve um caso
de uma senhora que me impactou muito, que ela estava ali naquela reunião naquele dia, e ela pediu a palavra, e todo mundo partilhando ali, e ela falou da experiência dela, muito rápido ali, mas ela contou a história dela, que ela é mãe de 3 filhos, né? E ela tinha 2 filhos com problema de dependência química. E um dos filhos, há alguns meses, ela havia perdido num acidente de carro. Então ficaram os 2 que eram dependentes. E aí ela começou a contar a história. E aí eu saí dali, confesso para você assim, que meio que tocado, meio que impactado com um propósito. Falei assim, poxa vida, esse é um caso aqui dentro da minha cidade, uma cidade pequena, que eu não sabia. Conhecia a senhora, mas não sabia dessa história. Ela veio do Paraná, tinha mudado para cá. E eu saí assim, sem verbalizar, mas confesso para você que eu saí decidido que estaria pelo menos à disposição para fazer alguma coisa, para ajudar pessoas pelo menos com aquele perfil. E você sabe, Deus, o homem ouve as palavras, mas Deus ouve o coração, né? Então, aquele propósito não foi verbalizado ali, mas foi desejado no coração. E aí as coisas começaram a acontecer. Aí logo em seguida a gente teve uma proposta para montar aqui o Amor Exigente. Não sei se você conhece esse movimento. Já participei. O pessoal de Votuporanga, isso, o pessoal de Votuporanga esteve aqui e tal, e foi o primeiro que eu abracei. Então a gente fundou o Amor Exigente aqui em Valentim. E aí foi desencadeando a procura, primeiro por pais, né? Até que teve um caso que os pais procuraram a gente encaminhou o rapaz para um tratamento em São Paulo. Ele fez esse tratamento, voltou bem, e aí ele mostrou interesse em trabalhar também nessa causa. Aí a gente se juntou. Na verdade, nesse primeiro momento, o Padre Silvio estava em Votuporanga ainda, eu liguei para ele, e ele estava ativo ali na Nova Vida, e ofereci, pedi até se não teria um lugar para esse rapaz ajudar ali. Ele acabou sendo contratado e acabou trabalhando, se não me engano, 1 ano ali com o Padre Silvio. Depois ele recebeu uma proposta para montar uma comunidade para frente de Buritama, nesses moldes que a gente montou, mas só que tinha um diferencial que era uma empresa, né, realmente. O pessoal ali estava montando uma clínica, onde eles iriam... não tinha esse lado filantrópico do nosso. O nosso nunca ninguém pagou absolutamente nada nesses 18 anos. E ele recebeu essa proposta, ele foi para lá, era uma proposta interessante, de um salário melhor, que bom. Ele foi para lá. Ele ficou ali uns 4 ou 5 meses, mais ou menos, e não deu certo o projeto do pessoal lá. E um dia ele me ligou, falou que estava fechando a casa estava fechando, e eles tinham 3 pessoas lá, 3 pessoas que estavam acolhidos lá na época. E por coincidência ou providência, era a semana do Carnaval de 2005 já, então 3 anos depois dessa reunião. E aí ele me ligou e falou, a casa aqui está fechando, infelizmente, eu perdi o emprego, então nós temos 3 pessoas aqui, que são os que restaram aqui, e na verdade eles não querem ir para casa, eles não querem correr, vamos dizer, o risco de, em plena semana do Carnaval, se expor, tal, estavam em processo de tratamento. E a pergunta dele foi, o que você pode fazer? Aí ficou naquela, o que eu posso fazer? Né? Inclusive, eu estava em São José do Rio Preto. Quando eu voltei, esse rapaz tinha vindo para cá com esses 3 meninos. Né? E aí, muito rápido, a gente decidiu que iria acolher eles durante aquela semana. Então nós fizemos isso, aí durante a semana do Carnaval. Passou a semana do Carnaval, teoricamente eles iriam embora, né? Mas aí teve um deles que me procurou e falou assim, Carlinhos, deixa eu te falar uma coisa, tem um amigo meu que mora em tal lugar e tal, eu sei que ele está com um monte de problema, será que ele não pode vir também, né? Aí, veja bem a situação, era para os 3 ir embora, ele queria trazer mais um, né? E aí, assim, aí a gente resolveu, e foi, esse outro rapaz veio, e eu comecei a conviver com essa realidade, sabe, Regina? Esse que é o grande diferencial, porque existe, e eu tenho que entender isso, apesar de
não ser fácil conviver, mas que existe um preconceito muito grande. E, de repente, eu também tinha naquela época. Mas nesse primeiro momento aí que eu convivi com esses meninos, eu percebi o seguinte, sem a droga, as pessoas estando limpo, como a gente fala, não tem diferença. Né? Então eu convivi ali com 3, depois com 4 meninos que simplesmente estavam ali partilhando com a gente um problema e estavam numa luta para superar aquele problema. E eu falei, eu acho que a gente pode transformar isso aqui numa coisa legalizada e tal. Aí a gente não tinha para onde ir, teve um monte de promessas, não conseguimos. E eu tinha comprado há uns 3, 4 anos já uma propriedade onde o meu projeto ali era fazer o tipo de um clube de campo para os funcionários da empresa. Né? Então era um lugar assim que estava sendo preparado, já tinha feito uma piscina, já tinha feito um quiosque, tinha uma casa não tão boa, mas era uma casa onde morava o caseiro e tal. E deu aquele estalo, vamos levar esses meninos para lá. Aí nós fomos de maneira bem improvisada, mas nesse improviso nós chegamos a ter 17 pessoas nessa casinha improvisada. E daí para frente, então a gente criou a ata, criamos estatuto, legalizamos tudo, depois conseguimos título de utilidade pública municipal, depois estadual, depois federal. Então aí as coisas foram acontecendo. Hoje, para você ter ideia, nós temos uma estrutura para 68 pessoas. Né? Nós temos um auditório lá dentro construído para 1.000 pessoas, onde a gente faz eventos, recebe as famílias. Né? Hoje o quarto nosso tem ar-condicionado, para você ter ideia. Nunca cobramos um centavo absolutamente de ninguém. Isso que eu ia perguntar para você. Vocês não cobram nada de ninguém, vocês sobrevivem como? Como que a comunidade sobrevive? Essa é a mágica. Bom, são 18 anos. Fevereiro, fazer 18 anos. Nos primeiros 13 anos, 12, 13 anos, a gente não tinha absolutamente nada de recurso extra. Então, a gente esperneava, algumas famílias doavam alguma coisa, mas a gente sempre recebeu muitas pessoas em condições bem complicadas, desde morador de rua, onde a gente recebe muito morador de rua, mas mesmo os que não são moradores de rua, Regina, quando eles partem para esse pedido de ajuda, a família já está totalmente desestruturada e o financeiro também está extremamente complicado. Então, mas tinha uma certa ajuda das famílias, mas de forma extremamente espontânea. Então a gente fazia promoção, fizemos rifa de carro, rifa de moto, várias motos, fizemos almoço. E isso vocês ganhavam? Oi? Vocês ganhavam, por exemplo, vai rifar o carro, vocês ganhavam de alguém, doação, tudo doação. Não, o carro foi comprado. Todos os carros foram comprados. Não, o carro foi um só. Todas as motos foram compradas, né? E assim, eu tinha, né, um propósito ali também, quando a coisa balançava, né, o último cheque a gente acabava assinando e foram 13 anos, né, bastante difícil, mas assim, eu percebo também, até pela tua história, você é uma pessoa de fé, e foi muito palpável, sabe, foi era muito sentida ali o desejo divino que aquilo ali acontecesse. Então, quando se aparecia algumas dificuldades, eu vou ser sincero para você, existe N situações, mas tipo assim, eu estava lá na minha empresa, tocava o telefone 10 horas da manhã, Carlinhos, ó, hoje não tem arroz. Não, tudo bem, eu vou dar um jeito aqui, eu vou ver o que eu faço. Daí, a 10 minutos, chegou um cara aqui e trouxe uma cesta básica. Sabe? Então, isso assim, foi recorrente. Aconteceu muito isso, né? Então, esses foram os 13 primeiros anos. Os 13 primeiros anos. E depois nós conseguimos um convênio, foi uma abertura que aconteceu em 2017, 2018. O Ministério da Cidadania abriu uma possibilidade de subsidiar 50% das vagas que você tinha.
Então, na época, a gente tinha 22 vagas. A gente tinha 22 vagas. Então, automaticamente, se você provasse que você tinha 22 vagas, eles subsidiariam com 50% das 22. Então, no caso, 11. Com uma ajuda de R$ 1.000 por acolhido. Né? Então foi uma transformação para nós, porque aí, a partir daí, então a gente começou a ter essa retaguarda de 11 vagas. Mais que depressa, nós com esses 11, mais todo o movimento que a gente fazia, nós conseguimos jogar as nossas vagas aí, lógico, depois de 3, 4 anos, para 44. 44 vagas. Aí, quando a gente conseguiu os 44, nós entramos com o processo lá e pedimos ajuda para 22, que é o que nós temos hoje. Então, hoje isso é transparente, aberto, hoje nós recebemos. Subiu um pouquinho, 1.100 e pouco, para 22 acolhidos, mas nós temos 44 vagas. Sim. Agora, já está construído, já está pronto, inclusive nós recebemos agora doação de colchões, eu até quero agradecer Joaquim, que é um amigo meu, que é o presidente da Pelmex, uma das maiores fabricantes de colchão do Brasil, né? Tem várias unidades no Brasil, e a gente é amigo, e eu liguei para ele, e ele mandou para nós colchões para mais 24 vagas, que nós construímos mais 6 apartamentos, né? Então já está pronto, 6 apartamentos para 4 pessoas cada apartamento. Então, com essas 24 e com as 44, nós já estamos com 68 vagas disponíveis. Só não liberamos ainda, porque então agora eu fiz a solicitação, nós fizemos a solicitação para 50% sobre 68. Mas isso ainda não está liberado, não entrou, diz que não tem condição orçamentária ainda para esse reajuste de vagas. Mas aos poucos a gente vai suprindo essas vagas que agora estão liberadas. Então, assim, resumindo, né, é mais ou menos essa história do dia 5 de fevereiro de 2005, que aconteceu isso, até hoje, né? Fevereiro de 2023 que vai completar os 18 anos, a maioridade. Eu tenho eu fico ouvindo você falar e me vem uma coisa na cabeça. O que te move? Gente, sinceramente, isso é muito fácil de responder. É muito fácil. Porque você faz um artista, se ele faz uma restauração de um quadro, Sim. Você foi em Aparecida. Aparecida teve um problema lá, que uma vez uma pessoa entrou, um maluco lá e pegou a imagem e quebrou a imagem, né? Houve uma e mais de 200 pedacinhos, né? Hã? E mais de 200 pedacinhos. Pois é, exatamente. Aí foi lá que uma pessoa fez a restauração da imagem, né? Eu admiro muito, por exemplo, o pedreiro que faz uma reforma de casa. Nesses quase 18 anos, foram muita vida restaurada. Sabe? Foram vidas realmente transformadas. Então, é difícil, é complicado, tem os casos que não dão certo. Tem. Né? Mas, assim, parece que é meio que... Primeiro é o chamado, é o carisma, você entendeu? Assim, hoje mesmo, né, que nem eu tô todo dia lá. Todo dia, de manhã até a hora do almoço, eu tô lá. Né? Então, hoje mesmo eu atendi um rapaz, né, e ele estava com as malas prontas. Então, assim, passa pelo psicólogo, pelo assistente social, passa pelos educadores, quando não tem mais jeito, então, a ordem lá, não deixa ninguém embora sem falar comigo. Aí Sim. chamei ele na sala, tal, ficamos ali 1h30, mais ou menos, conversando. Ali ele chorou, aí ele contou coisas que faz 4 meses, vai fazer 4 meses que ele está lá, que ele não tinha aberto para ninguém e tal, mas é pela confiança e tal. Resumindo, ele resolveu ficar. Então, eu saí de lá, eu vou confessar isso para você, muito pessoal isso. O que aconteceu hoje, e eu estou movido a te contar pela pergunta que você me fez. Né? Eu saí de lá, assim, da sala, ele me deu um abraço, assim, tal, né? E ele saiu chorando, tal. E eu saí, assim, num êxtase, né? E eu me perguntei, por exemplo, eu gosto muito, e eu saio muito para fazer palestras, para cantar, para tocar, né? E quem toca, canta e tal, é movido por aplauso, vamos dizer assim. Eu tô falando uma coisa que aconteceu hoje comigo,
que ninguém, eu não partilhei com ninguém, agora eu estou falando para o mundo, né? Mas assim, eu saí de lá, aí eu fiquei me perguntando, olhando assim, sabe? O horizonte ali, onde tem as flores, tudo ali. Eu falei assim, eu não sei qual que é o êxtase de um cara que foi aplaudido no Rock in Rio de pé, ou não sei qual que é o maior, mas o que eu estou sentindo agora não tem preço, sabe? Que é você poder ter contribuído para mudar o rumo daquele momento da vida daquela pessoa. Porque o jeito que ele estava ali, mas isso assim, isso são centenas de casos que acontecem. Estou falando do caso que aconteceu hoje, era umas 10 horas da manhã. O jeito que ele estava ali, ele ia sair e ele ia para usar. Entendeu? Ele estava numa ânsia, numa crise de abstinência e tal. E foi sensacional uma frase que a gente acaba sendo inspirado, eu acredito nisso, sabe? Sabe aquela história de Deus capacitar o escolhido e não escolher o capacitado? Sabe? Então eu falei assim, foi fundamental. Eu falei assim para ele, fulano, você está bem? Não, eu não estou bem, eu preciso sair. Então vamos fazer um trato? Fica bem, depois você sai. Porque você está querendo sair para ficar bem. Eu vou te sugerir, fica bem, depois você sai. Ele, quem sabe, meio que chocado assim, falou, porque você que não está bem. Então você vai sair daqui, você vai para a tua cidade, você não vai ficar bem. Você vai para os Estados Unidos, você não vai ficar bem. Você vai para a Lua, você não vai ficar bem. Entendeu? Então fique bem, depois sai. Então, assim, esses lances que acontecem, olha, é de uma satisfação, é de um prazer, é de uma realização pessoal que move tudo isso, né? Move essa entrega. As pessoas falam, nossa, Carlinhos, você deu uma propriedade ali de 7 alqueires, não é nenhuma chacrinha, não. São 7 alqueires. Como eu falei no começo, né, quando as contas não batem, às vezes o cheque tem que ser particular, tal. Mas o que eu dei de mais e o que eu dou de mais importante ali é o tempo. Você entendeu? É essa troca, é essa experiência. E isso como que eu vou te dizer, é retribuído. Sabe? Sem nenhuma E se não for modéstia. de verdade, né? Se você não estiver 100% lá, você não vai ter essa confiança deles, né? Você está entregue. Eles... Não é só você estar lá. Você está lá, né? Exatamente. E eles em mim, né? E eles em mim. Eles precisam olhar para mim e ver. Sabe, uma vez chegou um rapaz e falou assim, Carlinhos, eu vou embora, sabe? Eu não tenho nada que me atrai, não tenho nada. Para que motivo que eu tenho para viver? Eu não tenho família, eu não tenho um emprego, eu não tenho nada. Aí eu olhei e falei, meu Deus, ele tem razão. Ele está certo do que ele está falando. Esses fatos são reais, né? Aí eu olhei para ele e falei assim, a gente aqui, você, serve para ser tua família? Eu falei, por que você está falando? Vamos ser tua família, deixa nós ser tua família. Sabe? Então são coisas assim, e aí ele continuou, fez o tratamento e tal. Esse rapaz de hoje, ele estava muito rebelde. E ele falou assim, eu só levei pancada na vida, faz 20 anos que eu só sofro, não sei o quê, ninguém dá bola para mim, e ninguém me dá valor, não sei o quê. Eu falei, mas pô, eu tô aqui te dando valor, você que não está dando agora. É você que não está dando valor em você. Então, assim, poder fazer um resgate da essência do que o ser humano realmente é o que move. Eu contei esses dias numa palestra lá em Fernandópolis, terça-feira passada. Eu estava fazendo um evento em Fernandópolis e lembrei de um fato que aconteceu que explica bem isso. Eu estava ali na Rua Amazonas, em Votuporanga, bem em frente do Bradesco. Uma senhora me conheceu e parou, né? Você não é o Carlinhos? Tal? Não sou eu mesmo. Eu posso te dar um abraço? Claro. Aproveitando o abraço, ó. Já manda um abraço pra minha tia, porque ela é sua fã, ela te ajudou, deve ter ajudado lá em alguma campanha. É Luzia, é a mãe da Andréia, ela tá te mandando um beijo. Manda um beijo pra ela. Dona Luzia, olha, a senhora está devendo uma visita aqui para nós, não é uma visita simples não, hein? E fala para a Andréia que ela está encarregada, intimada agora de trazer a Dona Luzia tomar um café comigo aqui na comunidade. Tá vendo aí, ó? Te vira, Andréia, vai. Andréia intimada. Ou você, né? Você também, né? Que tal trazer a titia? Vou marcar, vamos marcar sim. Jura? Não, então, agora, assim,
a data tá na sua mão. Eu tô lá todo dia, tá? Eu tô lá todo dia Tá. de manhã. É só ver Vou combinar com a a Andréia. agenda. Isso. Vai lá tomar um café com a gente. Você só vai tomar um café comigo. E vai Muito escutar umas músicas de prazer. piano ainda, Vamos falar da sua live, que é sua live não, Ah, sua palestra tocada, não é? hum. E queria falar. Deixa eu Você fez terminar a aquela. Kátia. Hã? Dá tempo de eu terminar aquilo que eu falando do fato lá da senhora que veio? Ah, Claro, posso te claro, dar um claro, abraço? desculpa, pode Não, falar. porque o Vai. abraço era só o começo. Ela chegou, seu Carlinhos, só posso te dar um abraço? Aí ela olhou assim, você não está me conhecendo, né? Eu falei assim, infelizmente eu não estou lembrado, tal. Não, eu sou a fulana, mãe do fulano. Aí eu fui me Entendi. juntando, lembrei, então, meu filho ficou lá, não sei quantos anos atrás. E ela falou uma coisa, ela falou assim, Carlinhos, eu quero te dar um abraço, porque depois que meu filho passou por lá, ele virou outra pessoa, né? E aí, tchau, tchau. E eu saí, eu dei uns 4 ou 5 passos, e eu fui me inflando meio que de orgulho até né? Poxa vida, como que aquilo ali e tal, porque ele se transformou em outra pessoa, né? Mas demorou pouco. E como se eu ouvisse, Regina, como se eu ouvisse uma voz que dissesse assim, aquela mulher falou uma besteira, aquela mulher falou, ela está enganada. Eu me impactei, por que enganada tal, né? Ele não transformou outra pessoa? Não. Aquele rapaz voltou a ser quem ele era. Ele transforma em outra pessoa quando ele usa droga. Então, volta, completa a resposta que eu tenho te dado. Ali a gente não transforma ninguém. A gente traz de volta quem ele sempre foi, do jeito que Deus criou. Quem transforma é a droga. Quem transforma são essas substâncias que faz virar esse monstro. Sim. Lá não. Lá a gente traz de volta a pessoa para que ele é. Agora, existe, na hora que você tira a droga da pessoa, tira a bebida da pessoa, e ele continuar mau caráter, para dizer pouco, é porque ele é mau caráter. É, Agora, eu conheço muita gente que não usa droga e é mau caráter. não E, é? aqui, É. e eu conheço muita gente que usa droga e não é mau caráter. Eu posso dizer para você que talvez seja a maioria. Eles estão desfigurados, mas não perderam a essência. Porque se perdeu a essência, eu vou ser obrigado a duvidar da capacidade divina de fazer as coisas perfeitas. E o ser humano é perfeito. Né? Tá certo. Ô Carlinhos, eu tenho muita curiosidade na palestra, mas eu queria muito que você me dissesse. Bom, primeiro deixa eu falar que eu escrevi a conclusão do seu livro. Um dia a Kátia chegou, a Kátia chegou até mim. Aqui. Eu não tenho esse livro ainda, você acredita nisso? Você tá brincando. Meu Deus do céu. Então você vai vir buscar. Você vai vir buscar o teu aqui. Eu vou, com certeza. Eu tô ocupado. Você vai buscar o seu. E eu quero dar um assim para a dona Luzia, o da dona Luzia, em especial, uma dedicatória assim, bem especial, porque eu sou muito fã dela. Tá muito fã dela. Então, mas eu quero que você fale, por favor, como que surgiu a ideia para essa peregrinação na Terra Santa? Acho importante. O que deu o estalo mesmo que deu, eu estava fazendo uma gravação em São Paulo, na Rede Vida, né? E tinha feito uma gravação de manhã, ia fazer outra à noite, e a gente estava ali numa sala de reunião, estava até comendo alguma coisa, tomando um café, e estava um grupo ali, o pessoal que toca, você conhece o Dunga, não sei se você conhece, né? Que esse missionário católico. Né? Eu conheço. Isso. E ele estava ali junto e ele falou assim, rapaz, nós vamos gravar aqui, eu ia gravar com ele, né? E eu tenho que sair rápido, porque eu estou indo para a Terra Santa hoje, né? Eu falei, caramba, hoje ainda, tal, era umas 4, 5 horas, hoje, tipo, meia-noite, em Baiacá, né? Aí eu falei para ele, rapaz, eu nunca fui, tenho muita vontade de ir. Ele falou, então vamos comigo, cara, vamos. Essa é a 42ª vez que eu estou indo, ele falou. Eu falei, misericórdia, 42 vezes, 42 vezes. Ele falou assim, não, então na próxima você vai comigo, você vai dar um jeito, tal. E aí eu peguei e fiquei interessado. Aí ele falou que é eles fizeram uma junção com uma agência, né? E tiveram uma ideia muito interessante, que é para reduzir, para fazer um pacote bem econômico mesmo,
por exemplo, não iria ficar em hotel, queria ficar em casa religiosa e tal. Bom, aí eu liguei na agência para saber os detalhes e falei que tinha comunidade, contei minha história, falei que tinha ido gravar lá com o Dunga, já tinha ido outras vezes, estou sempre na Rede Vida e tal. Aí eles colocaram por que a gente não representasse eles aqui na região para vender essa viagem. Falei, podemos ver essa possibilidade. Bom, aí eles colocaram as condições, eu chamei a equipe nossa, e na verdade, da mesma forma, quando surgiu a comunidade, sabe? Quando você dá aquele estalo, e quando você não ouve voz, mas você tem convicção das coisas, né? Eu tive convicção que a gente devia fazer isso. Porque não estava ali envolvido nenhum interesse financeiro, não estava envolvido. Era simplesmente a possibilidade de dar oportunidade para as pessoas de irem. Porque tem muita gente, a gente está percebendo isso, que tinha esse sonho de ir. Eu fui em Meridiano no domingo, e ali conversando com algumas senhoras que já fecharam com a gente, é impressionante a alegria que elas estão, a expectativa que elas estão. Então, me lembrou um fato, uma vez eu fui tocar numa missa aqui em Rio Preto, na Rede Vida, aqui em Rio Preto. E eu levei um casal amigo nosso, um amigo meu. Inclusive, o rapaz é recuperado nosso, para você ter ideia. Hoje ele está super bem, tal, casou, está super bem. E eu ia tocar lá, eu ia sozinho, peguei e convidei ele para ir comigo. Você não tem noção da alegria que eles ficaram. Então, eu até comentei com a Kátia, falei assim, é impressionante como a gente, de repente, Regina, pode proporcionar alegria para as pessoas fazendo nada. Sabe? Fazendo muito, ou fazendo muito pouco. Você entendeu? É incrível, Puxa né? vida, eu chamei eles. Sabe o que a gente fez? A gente foi lá, aí a gente foi na missa, ele ficou numa alegria. Ele é do Pernambuco, né? E aí ele já avisou o pessoal todo do Pernambuco, os parentes do Pernambuco, a baianada toda lá, assistiu e começou a mandar mensagem para ele, sabe? Mas ele se sentiu tão assim. Aí a gente saiu de lá, fomos jantar juntos, sabe? E aí eu associei, quando eu vi, poxa vida, levar uma pessoa aqui, dar todo esse prazer, imagina você ajudar as pessoas a ter uma oportunidade dessa peregrinação. Aí eu abri, vou ser bem sincero com você, com uma meta para 15 pessoas, nós já estamos com 32. Né? Imagina. Então, eu acredito que a gente chega a 50. Né? Amém. Então, assim, foi isso que moveu, foi essa conversa lá em São Paulo. E depois, com toda sinceridade, foi assim, a sensação de que você poderia, simplesmente por administrar isso, você proporcionar uma coisa que as pessoas, de repente, tinham um sonho e, de repente, não iriam realizar. Né? E conta pra gente qual que é a rota, a trajetória dessa peregrinação. Como que vai ser isso? Eu até tenho aqui, deixa eu ver. Porque vai ser uma viagem mais curta, né? Ela vai ser 8 dias, né? Vão ser 8 dias de peregrinação. Então nós vamos sair daqui no dia 14 de março, né? Nós vamos sair 14 de março. Primeiro dia, Calma. né? Aí, travou. Travou, você tá ouvindo? E aí? Tô ouvindo. Você tá ouvindo? Eu tô te ouvindo agora. Ouvindo. Ah, tá. Então vai. Então deu. O primeiro dia é o dia de viagem, o segundo dia nós vamos chegar ali em Tel Aviv, já, né, já em Israel. Aí nós vamos de Tel Aviv, vamos de ônibus direto para Galileia. Né? Olha que chique. E ali na Galileia, depois do café da manhã, aí nós vamos para visitar Caná da Galileia, né, onde que foi feito o primeiro milagre de Jesus, né, naquele... No casamento, nas bodas. No casamento. E lá tem na Galileia também tem a Basílica da Anunciação. A Basílica da Anunciação é onde eles construíram uma igreja onde Maria recebeu a visita do anjo, que o anjo anunciou para ela que ela seria mãe. Então lá naquele lugar eles construíram uma igreja. Então no primeiro momento Menino, na hora que você chegar lá, você reza pra mim, pensa em mim, pelo amor de Deus. Eu achei que você ia falar, eu vou junto. Eu queria muito. Vamos conversar sobre isso. Vamos conversar sobre isso. Não sei se vai dar. Eu tô com um projeto de fazer o caminho também, não sei.
Vamos ver. Então, aí depois tem lá também, lá na Galileia, também tem a igreja de São José. Então, em um outro lugar, então nós vamos também E agora no. devoto de São José. Pois é. Bom, aí no outro dia a gente vai sair da Galileia, você dorme na Galileia ainda, e vai para a Judéia, né? Para Cafarnaum. Em Cafarnaum nós vamos visitar a casa de São Pedro. Ainda tem as ruínas lá da casa de São Pedro e as Uhum. ruínas da sinagoga também de Cafarnaum. É, Depois vamos atravessar o lago de Tiberíades, né? E aí, atravessando o lago de Tiberíades, nós vamos para o Monte das Bem-aventuranças. Tem aquela passagem muito conhecida onde Jesus, os bem-aventurados, né? Então, é lá, esse monte onde foi proclamada as bem-aventuranças, o monte se chama agora, né? Se chama Monte das Bem-aventuranças. E aí nós vamos para o Rio Jordão. Dali nós vamos para o Rio Jordão. O Rio Jordão é onde Jesus foi batizado, né? E no Sim. Rio Jordão, todos os peregrinos vão fazer a renovação do batismo no Rio Jordão. Olha que chique, né? E aí no Nossa, final da que demais. tarde, a gente volta para a Judéia e faz o jantar lá na Judéia. No quinto dia, depois do café, aí nós vamos para o Monte das Oliveiras. Lá também tem uma basílica, que é a Basílica da Agonia, Monte das Oliveiras, onde Jesus subiu, tal, né? Então construíram ali também, foi naquele momento pré-crucificação, pré-martírio de Jesus, né? Então ali É. foi construído uma basílica, e eles colocaram na Basílica da Agonia. Isso vai ser de manhã. À tarde nós vamos para o Monte Sião, no cenáculo, onde os apóstolos receberam o Espírito Santo e tal. Nação de Maria, a igreja de São Pedro. Tá. E aí também, à tarde, nós vamos para uma igreja, que é a igreja de São Pedro. Essa igreja foi construída exatamente no lugar que aquele galo cantou 3 vezes. Né? Lembra Quando da Pedro história daquela. negou. Exatamente. Quando Pedro negou, né? Ali foi construída uma igreja também. Aí, isso à tarde. Aí, no outro dia, depois do café da manhã, aí tem a Via Sacra. A Via Sacra é muito interessante, porque existe, não sei se você conhece, né, a Via Sacra que é relembrada aqui, principalmente na Semana Santa, na Quaresma. O pessoal faz Uhum. aquelas 14 estações da Via Sacra, onde começa desde da condenação, depois Jesus carregando a cruz, depois Jesus cai, depois Jesus é ajudado, Sirineu, depois cai de novo, depois Verônica. Então são 14 estações, né? Até a coroação, a crucificação, a morte e a ressurreição. Então nós vamos fazer esses 14 pontos exatamente na onde eles aconteceram. Né? Então vai ser a Via Sacra percorrendo as ruas, que eles chamam lá de Via Dolorosa. É uma rua, Via Dolorosa. É onde Jesus passou quando saiu Uhum. lá de Pilatos até chegar no Calvário. Né? Aí vem na Capela da Flagelação. Capela da Flagelação. Tem nos filmes da Paixão de Cristo mesmo, tem um momento Uhum. muito forte, aquele momento daqueles açoites, onde ele fica todo machucado, né? Então ali Sim. onde tinha aquele tronco, onde ele foi amarrado, tal, ali ele recebeu aquela flagelação, ali também foi construído uma capela, né? E chama Capela da Flagelação. Isso logo durante a trajeto na Via Dolorosa. Depois nós vamos Uhum. passar para a Capela da Condenação. A Capela da Condenação é onde foi dado o veredito ali final, né? Pilatos lavou as mãos e entregou, né? Certo. Entregou Jesus. Depois nós vamos passar na Basílica, tudo nesse dia, que é tudo ali perto. Na Basílica, essa é bem conhecida, passa muito na televisão, a Basílica da Natividade. É na onde Jesus nasceu, foi construído uma basílica ali também,
E é muito interessante. Eu só vi por foto e vídeos, né? Mas Aham. aonde ali aproximadamente estava a estrebaria, né? Tem um lugar de vidro, tal, todo protegido, e ali acredita-se, né, que ali foi aonde Jesus nasceu. Então essa aí chama Igreja da Natividade. Entendi. Perto ali da Igreja da Natividade tem a Gruta dos Inocentes, que também está lá. A Gruta dos Inocentes, ela lembra aquela passagem onde Herodes mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos, né? Aquela coisa Aham. terrível, né? Ele queria matar Jesus e não sabia quem era Jesus, então falou, bom, deduziu que ele tinha menos de 2 anos, mandou matar todo mundo. Depois agora diz que o povo tá ruim agora, né? Imagina naquela Não época, é? né? Essa É. barbaridade. Então aí chama Gruta dos Inocentes. Então é a última visita desse dia. Depois a gente, na Judéia, de manhã nós vamos para Jericó, no Monte das Tentações de Jesus. Então, aquela passagem também, quando Jesus subiu no monte, e o demônio fez aquelas 3 tentações. Se você se jogue daqui, transforma essas pedras em pão, né? Ou vou te dar todos esses reinos se você me adorar. Tal. Esse é o Monte das Tentações. Também vamos passar na onde aconteceu a cena da conversão do Zaqueu, onde ele subiu na árvore e tal, naquele ambiente lá. Lá eu não sei se tem alguma, não fala se tem uma igreja e tal, mas deve ter alguma capela, alguma coisa para lembrar. Aham. À tardezinha, banho no Mar Morto, né? Que é a última programação no banho no Mar Morto, e depois volta para pousada, jantar e viagem de volta. Só isso. Tudo Só isso. uma aula de história, no mínimo, uma aula de história ao vivo Ao de quem, vivo. do que foi a paixão de Cristo, quem foi Jesus, onde ele nasceu, como que ele viveu, as pessoas que conviveram com ele, tudo ali Imagina, ao vivo e a cores, né? imagina acompanhado com uma pessoa que já foi 42 vezes. Ele Então, sabe exatamente tudo ali, né? O nosso guia lá no caso. Ele sabe aham. exatamente tudo, ele até brinca, eu sei onde até os buracos na rua, né? Então, realmente, né? É, Ele reconhece tudo. Mas é isso, estamos ansiosos aí para proporcionar essa oportunidade para quem e puder. quem estiver assistindo, que teve interesse, despertou interesse, fala com como que faz. Ó, tem o telefone da comunidade, que as meninas Uhum. elas estão ali à disposição para atender. Então é 99813, deixa eu, 99813 5005. 5005. Eu vou colocar aqui, ó. Vou Isso. botar aqui nos comentários. Novo Qualquer cenário. dúvida, qualquer coisa, se 17, estiver, né? Liga lá. E as meninas já vão 99813, explicar certinho. Inclusive, 5005. É, uma das coisas que é bem atrativo nisso aí é porque essa viagem, ela tá. Isso eu não estou fazendo propaganda, porque não é esse, né, o propósito. Aham. Mas essa viagem, ela está custando de 50% a menos do preço normal. De Certo. 50% até um pouco menos que algumas. Né? Sim. Qual é o segredo? Não tem mistério nenhum. Primeiro, é, comprando com bastante antecedência. Nós vamos só em março do ano que vem. Segundo, Sim. nós não vamos ficar em hotel, nem hotel 4 estrelas, 5 estrelas, nada disso. Primeiro porque é desnecessário. Você vai lá, hotel você vai só dormir e jantar. Né? Aham. Então, você vai pagar um hotel 5 estrelas para você ficar fora do hotel. Né? Então, nós vamos ficar em casas religiosas. Mas essas casas religiosas, eu fiz uma viagem nesse molde para a Itália, com esse mesmo grupo. Né? Aham. Aliás, essa mesma agência. Foi em 2015, 16, se não me engano. E é de boa, você entendeu? Então eu lembro na época também paguei bem menos do que o preço normal. E lá Aham. nós ficamos numa casa de freiras.
Mas não é, ficou na casa das freiras, junto com as freiras. Não, as freiras, elas têm tipo de uma pousada. Você entendeu? Entendi. Então, é um negócio delas. É um negócio delas acolher pessoas, sabe? Então, elas fazem comida e elas têm os quartos, né? Simples, assim, mas são quartos com banheiro individual, tal, né? Então, é quarto para 2 ou 4 pessoas, você escolhe, né? Todos com banheiro privativo, tal, comida simples, mas é uma refeição suficiente. E são 8 dias, tem outras que são 10, 12 dias. Então, a gente foi enxugando, 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 e conseguiu essa condição. Inclusive, bem parcelado também, né? Se você pode parcelar agora 50% até 60 dias antes de sair, então seria até janeiro. Então seria daria para fazer 5 pagamentos até janeiro, de 50%. Os outros 50% você pode dividir em 12 vezes no cartão. Então, esses últimos saem, 400 e poucos reais, as últimas 12 parcelas. Uma viagem internacional. Esses dias, sábado eu recebi uma visita de uma. Não sei se vocês viram nas redes sociais, a doutora Nise Yamaguchi, muito conhecida, né? Ela, uma médica, oncologista, conhecida no mundo todo, e ela estava na região, ela foi lá visitar a comunidade. Aí conversando com ela, eu fui comprar a passagem em cima da hora, 14 mil reais, eles iam gastar de passagem para vir de São Paulo aqui, porque era em cima da hora. Quer dizer, nós estamos fazendo toda uma viagem dessa, ida e volta, guia, refeição, hospedagem, tudo por 10.980. Nessas condições. Se for à vista, 10% de desconto. Entendi. E não é só uma viagem, né? É um encontro. É tudo que envolve uma peregrinação, né? Igual você falou. Você vai ficar no hotel 5 estrelas. Quando você sai para uma peregrinação, o intuito não é realmente esse, não é? O intuito é um encontro contigo mesmo, né? E com tudo que envolve, né? Porque a gente faz parte do todo, né? E parece que, óbvio, que na Terra Santa deve ser uma coisa surreal de sentir, né? Mas, por exemplo, quando a gente está no caminho, parece que a gente é parte do caminho. Parece que você é um pedaço da árvore, um pedaço da montanha. A sensação que eu tenho é essa. Então você não fica... A primeira vez que a gente foi, que é o próximo livro, que vai sair agora no final do mês, se Deus quiser, tá aí, chama Meus Pés que Me Levaram. Eu conto a primeira vez que eu fui para Aparecida, que eu fiz o Caminho da Graça. Nós dormimos 2 noites na montanha. Então, tipo assim, no meio da pandemia, esticava a capa de chuva e deitava na capa de chuva com a mochila na cabeça aqui. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Sabe quando eu entrevistei várias pessoas aqui que passaram pelo caminho. E muito, quando começa a doer muito, ela falava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? Se perguntava. E eu ali, eu ficava pensando, por que eu não vim antes? Porque parece que eu sou daqui. Eu falei, meu Deus, deve ter sido índio, não é possível. Porque se envolve deixa se envolver na mística da coisa, né? Quando eu fui para a Itália com esse grupo aí, o fundador dessa agência estava junto com a gente. Né? E aí, conversando com ele, você faz, e aí, essa ideia? Porque eles são assim, eles fazem viagens para o mundo todo, mas com essa ideia de peregrinação. Então, não é só para a Terra Santa, eles vão principalmente para a Europa, vão para santuários marianos, né? Então, vai em Fátima, Lourdes, né? Então, ele contou a experiência que eles começaram a fazer isso e começaram a perceber a força que é levar uma pessoa lá e a oportunidade que você dá de fazer ela realmente ter essa experiência mística com tudo que ela leu, que os professores ou o padre ou o pastor contou para ela. É diferente. E eu senti muito disso, sabe? Lá na Itália, porque assim, sou católico desde sempre, né? Mas tenho muitos amigos evangélicos, pastores, tal. A gente recebe muitos acolhidos aqui na comunidade que são de outras denominações. Já recebemos pastor evangélico aqui para se tratar de dependência aqui, para você ter uma ideia. Então, assim, a gente é impactado assim com perguntas que às vezes você fica, né, tem dificuldade até para responder. Eu vou confessar para você que na hora que eu cheguei
em Roma, diante do altar lá do centro, lá da Catedral de Roma, e o cara explicou que debaixo daquele altar era o túmulo de Pedro, e aí ele trouxe aquela passagem, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edifico a minha igreja, pô, aquilo ali para mim fechou o assunto. Eu não tinha mais dúvida da igreja, você entendeu? Da igreja de Jesus Cristo, a igreja católica. Então, assim, é muito... a fé não precisa palpar, mas é uma experiência que te aproxima mais desse místico, né? Dessa realidade que é sentida. Ela tem que ser sentida, ela não é vista. Aham. Em casa, minha mãe toda a vida trabalhou na matriz, aí lá em Votuporanga, né? Eu sou de Votuporanga. Ela foi ministra da Eucaristia, ministra do batismo, trabalhou, ela casou, nós fomos batizados ali, todo mundo. Legal. E meu pai, toda a vida foi kardecista. Então, em casa, a gente teve uma educação religiosa pautada muito no respeito entre ambos e um dando força para o outro. E hoje eu não tenho assim uma religião, eu não sigo uma religião. Mas eu tenho uma fé em Nossa Senhora, eu pesquiso tudo que tem coisa sobre Maria, estou eu lá catucando o negócio. Eu sou apaixonada por essa mulher, por esse... que eu acho que mulher é muito pouco para ela, assim, entendeu? Tudo que eu falar vai ter pouco ainda. E eu quero saber uma coisa. Como que chegou essa Nossa Senhora do Mel até você? Porque eu vi que ela foi. Né? Você conhece? Já teve? Já Menino, viu imagem pessoalmente? eu vi só um dia que ela estava aí, que eu acho que a Kátia postou alguma coisa, e aí eu fui pesquisar. É de uma família aqui de Mirassol, não é? Mirassol, né? Então. E aí ela vai por todas pela América do Sul, não é? Visitando igrejas. Viaja todo o Brasil todo e algumas cidades fora do Brasil. Alguns países. Na verdade, o primeiro contato que eu tive, eu acho que já tem uns 12, 13 anos. Menino, eu tô tremendo por dentro, você acredita? Então eu vou fazer um compromisso com você. Eu vou te dar um presente. Pega leve, eu choro, hein? Então, o dia que você vier aqui trazer a tia Luzia, eu vou te dar um pouquinho do mel, que foi colhido quando ela esteve no Novo Sinai. Esse mel não existe no planeta Terra, né? Não existe. Foi feito todos os exames e não existe abelha que produz esse tipo de mel. Aqui não está aqui, senão eu te mostrar. Eu tenho um pouquinho aqui. Tem o depoimento de um padre, né, que pediu para fazer esse exame, e ele disse, isso não tem a ver com fé, isso tem a ver com ciência. Não existe. Então são coisas assim, a ciência se aproximando muito de explicar esse... que a gente não... O inexplicável, né? Exato. E é lindo, eu acho. Né? Mas diz que é assim mesmo, né? Se você tem pouca ciência, você duvida de Deus. Agora, quando você vai aprofunda na ciência, você fica mais crente ainda. Porque com mais ciência você vê que vai chegar num ponto que é o inexplicável, o sobrenatural. Mas que bom que é assim. Né? As pessoas falam assim, eu não acredito em Deus porque tem coisa que eu não entendo. Eu falo, eu já acredito em Deus porque tem coisa que eu não entendo. Por isso que eu acredito. Eu tinha visto isso. Rapaz, a vida tá no inverso. É no avesso que a gente vai descobrindo as coisas, né? Pois é bem isso. Então, aí eu tive esse contato, um padre amigo meu, um dia lá na empresa, me ligou, e, Carlinhos, você conhece aquela imagem assim, assado? Padre, eu já vi falar. Ele falou, tá aqui na minha casa. Meu Deus! Né? Se você quiser ter contato, você vem aqui, que ela vai passar a noite aqui. Peguei e fui voando para lá. Aí cheguei lá, realmente é uma coisa, sabe? Assim, e é interessante que naquela época a imagem ela estava cor clara ainda. Eu não sei se você sabe desse detalhe, que depois ela foi escurecendo, né? Hoje ela é negra, ela é preta também. E tem tanto detalhe, aí tem a história que ela perdeu a cor e ficou negra. Aí ela foi para Campinas, foi para uma estufa tal, tentaram secar ela para pintar ela de novo de branco. Pinta ela fica preta. Fizeram 2 vezes, aí na terceira desistiram.
Quer dizer, ela Aham. quer ficar negra. Aí tem toda a história de Nossa Senhora Aparecida, tal, o vínculo com a escravidão, a libertação tardia dos escravos. Bom, aí a gente fala outra. Sobre Nossa Senhora do Mel, a gente fala outra. Tem que Faz fazer outra outra live. live. Inclusive, na hora que você vier aqui, você vai ver esses 6 apartamentos novos que a gente fez. A gente deu para cada apartamento um nome de um personagem. Então, por exemplo, São Miguel Arcanjo, que eu sou devoto, São José e tal. E um dos apartamentos é Nossa Senhora do Mel. Que veja bem que ainda não é um fato admitido já, assim, assinado embaixo pela igreja, porque a igreja é muito prudente, né? Então, assim, É. não é ainda um milagre comprovado, assinado pela Santa Sé e tal. Mas são mais de 30 anos, né? Acho que são 30 anos que acontece esse fenômeno. Muito, muito interessante. E perto da gente ali, né? Perto Então, da gente. menino, é lindo de ver. Meu Deus do céu. Eu fico apaixonada, assim. Nossa Senhora, pra mim, é minha vida, assim. Não consigo. Hoje, sempre as pessoas me mandaram uma borboleta, que é ela, Hum, assim, sabe? Aí eu postei no meu status. hum. E uma amiga minha, ela é evangélica. Ela falou assim: Rê, é Nossa Senhora! Eu falei: ah, que bom que Ah, você viu, Di. Aí ela falou assim: será que fui só eu? Eu falei: eu não sei, mas que bom que você viu, né? E eu sim. achei muito legal. Já foi mais, como que eu dizer, já houve mais resistência dos protestantes com relação à figura de Maria, né? Hoje eles já Uhum. estão começando a ceder um pouco. Aqui na comunidade mesmo, né? Então, como eu te falei, que tem muitos protestantes. Mas dentro Aham. da programação do dia, às 6 horas tem o terço, né? Terço mariano. Então, assim, Aham. não é obrigado a rezar, mas é sugerido que participe, né? Então, às vezes tem Sim. ali 35 pessoas. Olha, às vezes tem 15 que são protestantes, mas desses 15, 8, 9, eles acabam fazendo a oração da Ave Maria. Com tudo que a Aham. gente explica, né? Falando em Terra Santa, tem talvez você até ouviu isso, não é meu, eu li isso aí, mas é muito convincente essa ideia, né? Você vê, você pergunta para um protestante assim, por que a Terra Santa, lá em Israel, por que se chama de Terra Santa? Porque foi onde Jesus pisou, né? Onde Jesus andou. Então veja bem, se a terra onde Jesus pisou é santa, imagine o corpo que gerou, o ventre que habitou. Que trouxe ele para esse plano, né? Pois é, se isso não for santo, então a terra só que vai ser, né? Então, Então, essa é muito bonito a devoção mariana também. ó, eu se eu Muito pudesse, bonito. eu ficava falando com você aqui horas, mas se a gente demora muito, o Instagram derruba. Então Ah, eu é? queria Não, saber, eu mas. queria hum, Eu queria saber assim. Eu tenho plano de fazer podcast, porque eu falo demais. E eu acho que num podcast a gente pode falar 6 horas se é isso que é quiser. bom, né? Não tem, ninguém interrompe. Vamos fazer. Então, então, mas eu queria assim saber da gente partindo para o final assim, queria saber se você fizer um balanço da sua vida hoje. Você acha que o Carlinhos de hoje, que a vida foi justa com você, Carlinhos? Não, ela não foi justa. Ela foi muito generosa. Ela foi acima, né? Desde de tudo, sabe? Da família, do papai, da mamãe, das pessoas que me formaram, entendeu? E mesmo as coisas que na época que apareciam negativas que haviam acontecido, hoje eu entendo, né? Não dá tempo de colocar aqui, mas Aham. também tive um monte de perrengue, um monte de dificuldade, um monte de grilo, derrotas e tal. E isso aí foi formando. Então hoje, eu falo assim, sem nenhum. Sabe, depois de 18 anos de comunidade, eu falo para os meninos, já passou a euforia, já passou, agora é missão mesmo, agora é a realidade, agora é as coisas acontecendo. Mas eu não tenho dúvida que tudo que a vida colocou de negativo, de difícil, de provação e tal,
era a faculdade para se formar depois para conviver nessa realidade. Então, assim, é muito... eu sinto, assim, que a vida preparou realmente. Então, quando você me pergunta se ela foi justa, tá? Ela nem foi tão justa, porque ela foi muito generosa, né? E ela foi misericordiosa até, né? Então, isso não é justo, né? Se a gente tivesse só aquilo que a gente merece, não sou só eu não, mas todos nós aqui, se realmente fôssemos fazer um balanço da nossa vida e tivéssemos só o que a gente merece, nem sei se a gente estaria respirando hoje, né? Aliás, um artigo que eu escrevi esses dias, que fala sobre gratidão, vai em cima disso, né? Se a gente tivesse hoje só o que a gente teve ontem, mas agradeceu. E aí? Sabe, a gente para e pensa, você agradeceu a água, o copo d'água que você bebeu ontem? Você agradeceu o oi, o bom dia do outro, você agradeceu o arroz e feijão, você agradeceu o ar que você respirou. É rotina, e a gente tem dificuldade de ver a importância das rotinas. Então, a gente não tem uma gratidão à altura realmente do que a gente recebe, infelizmente. E aí São Paulo ensina a gente, né? São Paulo ensina numa carta, se não me engano, aos Gálatas, que falam tudo dai graça, em tudo. E tudo é tudo, né? Tudo O que é não tudo. te faz crescer, te faz aprender, né? Então, o que não te... Hoje, uma passagem bem rápida, assim, eu tava fazendo uma entrega e eu tava de moto. E aí tem uma rua que dá ali na Independência, eu não sei como chamam. Eu acho que é... Ah, não, vou errar o nome da rua, não lembro. E aí tava uma moça num carro branco e veio um carro... Ah, não lembro, a cor chumbo, entrou na frente dela, ficou olhando, ver se o carro dela não ia pegar no dele, e ela ficou muito brava, muito brava. E tinha uma criança junto com ela e uma outra amiga dela. E eu vim de moto atrás. Aí eu parei, eu vi que ela estava muito brava, assim, eu parei. Eu falei assim, calma, ela, calma, moça. Você não tem noção, eu tô com vontade de voar no quinto. E ainda fica olhando, eu falei assim, não, calma. Eu vou pedir pra moça que vai descer aqui, que a mão é da Independência. Se ela deixa você passar. Tava tudo parado, o semáforo tem um semáforo na Andaloli, tava fechado, sabe? Aí eu falei pra moça assim, ela pode entrar? Aí a moça falou assim, pode. Aí eu falei, você vai entrar aqui, tá bom? Resolveu. Eu falei assim, muito obrigada. Eu falei assim, eu vou que eu consigo passar por aqui. Aí eu entrei, eu fiquei pensando, tem coisa que é tão desnecessário, né? A pessoa mostra o estresse da vida dela. No começo da conversa... lá. No começo da conversa, eu lembro que eu coloquei, às vezes é tão fácil de proporcionar um momento bom para os outros, não custa nada para a gente, sabe? Assim, só custa, de repente, um olhar, uma atitude e tal, e a gente recebe de volta, né? É isso que se chama sobriedade. Você vê, nós estamos conversando talvez há uma hora, não? A gente não se falou no sentido do que eu busco para mim, que é uma missão hoje passar para as pessoas que estão perto de mim ou quem se aproximar. A ideia plena da palavra sobriedade. Sobriedade não é ausência de droga e não é ausência de bebida. Ser sóbrio é muito mais que isso. Então eu falo para os meninos lá na comunidade, se você veio aqui para parar de usar droga e para parar de beber, você vai perder seu tempo, vai embora. Você veio aqui para mudar um contexto das coisas. E aí, sem perceber, você vai ver que você parou de usar droga, parou de beber. Você vai ver que não compensa. Você vai ver que não te estava agregando. Mas para isso você precisa de restaurar várias outras coisas, que é restabelecer sobriedade. Aí o resto tem consequência. Porque da mesma forma que a droga vem por consequência, a sobriedade, a abstinência vai vir pela consequência da sobriedade, né? É aquilo que a gente falou de conhecer um monte de gente que não usa droga, não bebe e não é nem um pouco sóbrio. Tá cheio, Não é? Tá cheio. Muito. É verdade. Meu Deus do céu, você vai abrindo assim, né? É um monte de portinhas assim na minha cabeça. Eu começo a pensar milhares de coisas aqui. É muito interessante. Realmente olhar a vida com outros olhos, né? A gente fortalecer situações e possibilidades dentro da gente que transforma a gente,
que leva a gente para um estágio, né? Vibra numa outra sintonia e aí o que está denso não vai chegar porque a gente está fluindo, vamos supor, não é? Exatamente. É muito mais simples. Eu não vou dizer, é simples de entender, não vou dizer que é simples de se fazer. Sim. Porque existe o que cada um chama na sua forma de religiosidade, pode chamar do jeito que quiser, mas Jesus chamou de tentação. E foi na hora que os apóstolos chegaram para ele e pediram: mestre, ensina a gente a rezar. Aí ele começou a falar: Pai nosso, está no céu, tal, tal. Mas tem uma frase embutida ali no meio, que às vezes passa meio despercebido, que a gente fala: não nos deixeis cair em tentação. Então quer dizer que a tentação existe. Mas tentação vem do verbo tentar, não vem do verbo conseguir, né? Não é? Então depende de como eu reajo e como eu sustento, como que eu enfrento essa tentação. Que ela existe, existe. Porque senão, você não fala: fulano, cuidado para não cair naquele buraco, se o buraco não existir. Jesus não ia Exatamente. dizer: cuidado para não cair na tentação, se a tentação não existisse. A tentação Exato. existe, né? Agora, como eu reajo à tentação que vai fazer a diferença, né? Exato. Carlinhos, eu vou fazer a penúltima pergunta para você. Fique à Para vontade. você viajar lá para a Terra Santa, você precisa tirar o passaporte, né? Se a gente vai comprar alguma coisa, a gente precisa apresentar um documento. Se a gente vai dirigir, precisa ter habilitação. Então a gente se apresenta aqui na Terra com os nossos documentos, nosso endereço, nossos documentos, materiais, certo? Mas vamos supor, se você tivesse que se apresentar hoje, agora, nesse momento, para Deus, quem é o Carlinhos que se apresentaria para Deus? Você sabe que, eu não sei se você ouviu, você está fazendo uma pergunta aí, que é o final de um CD, de uma palestra gravada que eu tenho, eu terminei fazendo exatamente isso. Que dizem que Não, não vi. o juiz... Não ouviu? Então me Não. cobre que eu também, o dia que você vier aqui eu vou te dar um. Tá, Que vou dizem marcar. que o juízo final, olha o tamanho da pergunta que você fez para mim, porque eu termino o CD dizendo isso, que o juízo final é justamente Deus chegar para você e perguntar: quem é você? E aí a gente, eu sou fulano, eu sou advogado, sou médico, sou dentista, sou repórter, sou o quê, então, eu fundei a comunidade. Não, filho, você não está entendendo. Eu quero saber quem é você. Então, Parceiro, você não entendeu. talvez seja, talvez seja muita pretensão hoje eu tentar te responder. Então, tentando caminhar, tentando fazer o certo, assim, conhecendo os limites, né? Conheço os limites e tentando superá-los, mas hoje, nesse momento de mais maturidade, né? É, com uma convicção, sabe, plena de. Eu volto na oração do Pai Nosso, que se fosse rezada realmente assim, com toda a robustez que ele tem, a gente deixasse cada frase entrar dentro da gente, a gente vê o tamanho que seria. E a oração do Pai Nosso diz bem claro: seja feita a vossa vontade. Então, eu, assim, se fosse resumir, eu queria ser um homem que fizesse plenamente a vontade de Deus. Ontem eu anotei para que todo dia eu repetisse assim: que Senhor, inspirai as minhas ações e me ajudai a realizá-las. Essa é uma oração que eu estou fazendo recentemente. Senhor, inspirai as minhas ações e ajudai-me a realizá-las. Porque não adianta eu ficar inspirado, depois não conseguir fazer. Não adianta eu querer fazer se não Exatamente. estiver inspirado, né? Enrolei É bem para não verdade. te responder, né? Eu já tive informações que você é o pai do meu filho. Quem manda fazer pergunta difícil? Mas eu tô com medo, porque essa era a penúltima, né? Agora aqui é a última. É a fatídica. É a que eu faço para Imagina. todos. Eu vou fazer a pergunta e depois você deixa as suas considerações, seus agradecimentos, deixa um recado para a galera que está assistindo aí, tá bom? Uhum, E claro. a pergunta é a seguinte: Tinha medo qual de é a mim, né? resposta para a pergunta que eu não te fiz? Vai dar certo. Amém!
Ah, melhor aqui, ó. Eliane, Hã? Eliane, vai dar certo, minha amiga. Vai dar certo, você vai conseguir Vai dar esse certo. trem aí, rapaz. Pelo amor de Deus. Eu tô muito empenhada nesse tratamento dessa mulher. Ela tem 1 ano a mais que eu só. E ela precisa Hã? muito desse remédio. Muito, muito. Ela tá com leucemia, Hum. Então leucemia depois, mieloide, com de- mutação. depois se você pega o meu telefone lá fora do ar aí, eu quero ajudar também, tá? Tá, eu vou marcar o Instagram da filha dela para você ver o caso, como é. Tá? Mas nós vamos conseguir, eu tenho certeza que nós vamos conseguir, se Deus quiser. Amém. Vamos Então, lá. deixe suas considerações, Carlinhos, por gentileza. Agradece quem você quiser, fala o que você quiser, que a live é tua, meu filho. Gina, sempre que tem essa oportunidade de estar falando para mais de uma pessoa e tal, assim, é muito importante, principalmente levando em consideração o trabalho que a gente faz. Para a doutora Lise agora, que teve lá no sábado, eu fiz uma colocação que o dependente químico, o drogado, sabe? O Zé Droguinha, né, que a gente fala, hoje é o leproso do século XXI. Então, eu reconheço assim a dificuldade que as pessoas têm em olhar para essa realidade. Não adianta, sabe? Você vai lá em São Paulo, se tem ali um ali usando droga, ou tá ali na Praça da Sé, aí todo mundo desvia. É o que faziam dos leprosos. Agora, eu convivo há 18 anos com essa realidade. Meu sonho era que realmente as pessoas olhassem e vissem muito mais do que um ser humano, muito mais do que um drogado, e vissem um ser humano, né? O olhar diferente que Jesus usa para as pessoas é o que a gente deve imitar. Jesus olhou para Pedro e não viu um pescador. Ele olhou para Pedro e viu o chefe da igreja. Tu és Pedro, sobre essa pedra edifica a minha igreja. Né? Jesus olhou para aquela prostituta, estava lá para ser apedrejada, e falou, não, vem cá, não é... Então, assim, esse olhar, sabe, esse olhar a gente precisa ter. Então, é uma luta. O pessoal que está ouvindo, eu quero convidar, e você é a primeira convidada, já fez esse compromisso de levar a tia Luzia, que eu não esqueço, porque ela tem o nome da minha mãe, né? Então, minha Uhum. tia, né? E ela, para conhecer, e todas as outras pessoas que estiver ouvindo, tá? Sabe? A gente está sempre fazendo eventos, está sempre tendo alguma coisa diferente lá. Né? Você vê, nós já fizemos shows com o Fábio de Mello, fizemos show com o Moacir Franco, Thiago Brado, fizemos um monte de eventos lá. E às vezes a gente tem resistência das pessoas, as pessoas acham que lá é um lugar perigoso. Perigoso é na onde de repente o cara coloca o filho no carro e leva para o lugar perigoso. Né? Assim, sem querer esticar muito, mas outro dia teve um evento lá de crianças, né? E a gente ainda conseguiu levar lá 250 crianças. Mas teve um pai que falou assim, não, eu não vou levar meu filho lá não vou levar meu filho no meio daqueles drogados. Eu falei, olha, o caso é o seguinte, eu te garanto, com 100% de certeza, que lá não tem droga. Agora, naquela balada que você põe teu filho no carro e leva lá, eu já não posso garantir. Mas lá você leva e aqui você não leva. É. Então, assim, eu lembro a primeira vez que eu entrei numa comunidade. Infelizmente, existe esse preconceito. Né? Mas vamos trabalhar para tentar quebrar. Né? Principalmente divulgando e tendo essa convicção que sobriedade vai além de ausência de bebida e de droga. O pessoal que a gente acolhe lá, quase 3.000 pessoas, esses meus irmãos que estão lá, né? A gente sabe o problema que eles têm, a gente sabe o vício que eles têm. Mas você sabe o meu? Eu não sei o teu também, não sei. De repente. De repente até pior. De repente a gente não quer nem tocar no assunto, eles estão tocando no assunto lá. Hoje mesmo estão fazendo reunião lá, onde fizeram. Amanhã a luta dia a dia para se vencer um vício. E o meu vício? E o teu vício? E o vício de quem está ouvindo a gente agora? Ah, não, mas isso aí... Não, vamos falar sobre o teu vício agora? Vamos conversar abertamente? A verdade liberta. Né? Mas aqueles ali estão lutando pela verdade, não tem vergonha de dizer, ó, fui mais fraco que a droga, fui mais fraco que a bebida. E eu e você fomos mais fracos que o quê? Então, Então é botando isso. luz em cima da sombra, né? Sim, exatamente. Vamos. É verdade, né? É verdade. Vamos parar de fazer de conta, né? Fazer de conta, de ser personagens, vamos tirar a máscara, né? Porque
Exato. Já acabou. Exatamente. Carlinhos, muito obrigada. Eu queria te agradecer imensamente, agradecer a Kátia que mediou esse encontro. Ela é sempre muito generosa comigo, muito solícita, me trata muito bem. Ela nunca me viu na vida, é engraçado, igual Sério? você. Nunca me viu. E ela me trata como se eu fosse irmã dela, assim. Eu fico muito feliz. Mas eu também fiquei muito à vontade contigo, você percebeu. Acho que tem uma áurea em comum aí, com certeza, né? Da boa vontade do amor ao próximo. Acho que isso une as pessoas, não tem dúvida que une as pessoas. Né? E agora a primeira oportunidade que eu tenho de te agradecer pelo teu texto no livro, né? Então, esparramado aí para vários lugares aí, teu texto rodando para vários estados. Hoje acabei de mandar um para o Pará, uma pessoa que ligou e pediu, então tá indo para lá. Então, assim, o trabalho que eu fiz com o seu livro é o jeito que eu mais gosto de escrever. É tentar descrever pessoas. Eu gosto de gente. Eu gosto de... Por isso a live, assim, na verdade, era para eu ter um pretexto de escrever, na verdade, assim. Como se precisasse, né? E eu gosto de escrever. Eu me desafio, eu me conheço mais quando eu conheço outras pessoas. Então eu queria te agradecer imensamente por ter feito esse trabalho, por estar junto com você no livro, por você estar aqui hoje contando a sua experiência, a sua dedicação, o seu 100% nessa live aqui foi o que manteve as pessoas falando sobre isso, sobre um assunto extremamente importante da gente tirar o véu, que é o preconceito em relação as pessoas que estão em tratamento. Uma coisa é uma pessoa que está doente, outra coisa é uma pessoa que está em tratamento. Isso envolve famílias. Você não deixa só uma pessoa. Você leva sobre a possibilidade de sobriedade para uma família. E assim consecutivamente. Então você vai ser um cara extremamente abençoado, meu amigo. Isso tudo que você está pedindo em oração, você vai receber muito, porque não tem como, né? Nunca vi plantar um pé de abacate e nascer tangerina. Então não tem outro jeito. Eu queria te agradecer muito, que Deus te abençoe, que Nossa Senhora te cubra com o seu manto sagrado, que te guarde e te proteja todos os dias da sua vida, viu? Gratidão. Amém. Você também, viu? E parabéns dessa iniciativa de colocar a cara mesmo, assim, convidar as pessoas. Existe muita coisa para ser mostrada de positivo que acontece. A gente perde um tempão aí, de repente, vendo sangue para todo lado, e tem muita vida brotando, muitas pessoas fazendo coisas positivas. Deus abençoe tua iniciativa, tá? Amém. E você tem um amigo aqui em Valentim, tá? Tem um amigo aqui de verdade, que você precisar, tá bom? E o teu mel vai ficar guardado para você vir buscar. A recíproca é verdadeira, eu vou buscar e a gente vai filmar tudo isso, vai mostrar pros povos tudo aí. E tá todo mundo convidado a conhecer o Novo Sinai, gente. Isso, vai lá, exatamente. Que é uma comunidade que tá aberta e tá aí para isso. Para acabar com esse preconceito e mostrar o que é um tratamento. Tá certo? Exatamente. Bem isso. Bem isso, querida. Beijo, gente. Fica com Deus, tudo de bom. Gratidão a todo mundo que ficou aqui até agora. E que a gente propague o amor, leve a fé e que a gente possa ser o que Deus espera da gente. Tudo de bom, viu? Vamos ficar com a oração do dia, né? Inspirai, Senhor, as minhas obras e ajudai-me a realizá-las. Amém! E você vai realizar todas. Se Deus quiser, Ele quer. Falou, tchau, gente. Deus te abençoe. Beijo. Amém, nós todos. Deus te abençoe também.